E hoje, pessoalmente, eu queria agradecer a cada CET que está aqui há anos fazendo esse trabalho que serve de exemplo para muitas regionais do país, na verdade. E, começando aqui pelo HGF, queria agradecer ao Germano, sempre diuturnamente, né? aqui com a gente. O Perdigão não pode vir às terças, mas também queria agradecer o trabalho que o Perdigão tem feito em frente ao CET. Ao Guilherme, né, que não deixa de ser lá do HGF, né, nosso vice-diretor científico. Queria agradecer à doutora Lorena, né, do HU, ao Rodrigo, também não consegue vir muito aqui nas terças, mas a gente sabe que o trabalho aí é perene, né, junto ao CET do HUWC, com o qual eu tenho uma relação de amor, né, porque eu também já fui de lá, então, assim... queria agradecer aqui ao CET do JF, né? A doutora Daniele muitas vezes não pode estar presente, mas todo mundo sabe que a gente não precisa apresentá-la, né? E ao Arthur, doutor Arthur, que é corresponsável pelo CET do JF e é o nosso diretor científico, e fazendo um grande trabalho. E está junto aqui da gente, né? Queria também dar um oi lá para o pessoal de Sobral, né? O doutor Sávio, o doutor Aldir, o atual responsável pelo CET. E, enfim, gostaria muito que vocês participassem, aproveitassem. Não são todas as terças-feiras que eu posso estar aqui com vocês, mas eu fico muito honrada de poder, a cada ano, a gente conhecer uma turma nova e futuros grandes anestesiologistas do nosso estado. Agradecer a presença aqui especial da doutora Melissa, que vai brilhantar aqui a sessão, né? Sempre a gente tem um convidado novo. Enfim, e agradecer a parceria da Cristália, né? Em nome aqui do Hugo, que acho que ele deu uma saidinha, mas o Coffee Break, todas as ações, né, que a SEC tem feito, a gente conta muito com a parceria da Cristália, tá? Então, aproveitem, brilhem, viu? E vamos lá. Quer falar alguma coisa, Arthur, Guilherme? Não, né? Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Caio. Essa é a Girlane. A gente é do CT do JF e hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que costuma ser as nossas sessões, tá? A gente vai apresentar aqui um caso clínico também. A gente vai comentar alguma coisa sobre o caso em si, mas a ideia da nossa apresentação hoje é trazer um pouco sobre o ultrassom, o pocus gástrico, e a gente destrinchar um pouco, esmiuçar um pouco sobre a técnica, avaliar possíveis indicações, para que a gente saia aqui com alguma noção e ver o quão factível é a realização desse exame, ao mesmo tempo que ele também é importante e nos ajuda muito no manejo de alguns pacientes, tá certo? Bom, a nossa aula ela vai ser dividida mais ou menos em 4 etapas. A primeira, a gente vai apresentar o caso clínico. Na segunda, a gente vai falar sobre os mecanismos de ação dos agonistas do GLP-1 e do ACE. A gente vai trazer também um documento bem recente da SBA, que versa sobre essas recomendações do manejo dessas medicações no contexto perioperatório do paciente. E, por fim, vai ser um hands-on, né? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês como é que é a técnica, vai falar um pouco sobre o passo a passo, e, no final, depois de um breve intervalo, a gente vai fazer aqui a demonstração em 2 colegas que vieram, e aí, quem quiser também, depois, a gente pode ficar aqui para poder continuar essa demonstração. Boa noite, gente. Vou começar. Então, a gente trouxe um caso clínico que não foi nosso mesmo. A gente trouxe de um artigo que foi... O caso aconteceu em 2023, mas foi publicado em 2024, tá certo? De paciente que estava usando a semaglutida para perda de peso, tá certo? É um paciente masculino de 70 anos, com índice de massa corpórea IMC de 35, que vai ser submetido a uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica devido à coledoclitise, certo? De antecedente patológico, ele tem doença cardíaca isquêmica, portador de diabetes, hipertensão e DPOC. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico no passado, mas foi sem intercorrências. De medicamentos que ele faz uso, foi espironolactona, o ramipril, a aspirina, tanzulosina, a metformina, empaglifosina e a semaglutida.
não é? Que é a administração por via subcutânea, semanal de 1 miligrama, sendo que a última dose foi há 6 dias antes do procedimento. De exame físico, sem alteração, ele estava consciente, orientado e negou qualquer sintomas do trato gastrointestinal, desde náusea, vômito, certo? E nos exames, ele tinha uma glicemia de jejum de 88 e hemoglobina glicada de 7. Na sala de procedimento, ele apresentava-se parâmetros respiratórios e hemodinâmicos estáveis, com saturação de 95 em ambiente, pressão arterial de 132/72, frequência cardíaca 105. Foi decidido realizar indução e intubação em sequência rápida, uma decisão que foi pautada devido ao IMC e histórico de diabetes mellitus. No artigo, ele não fala em nenhum momento, ele cita em nenhum momento o fato dele usar a questão da semaglutida. Você vê que em 2023, né, que foi aconteceu, em nenhum momento eles consideraram o risco do uso da medicação. E aí, antes da indução do paciente, foi checado, realmente ele estava em jejum, sem ingestão de líquidos ou sólido há mais de 12 horas. E aí o paciente recebeu pré-oxigenação com oxigênio 100% por 5 minutos, foi induzido kentomidato, 20 mg e 100 mg de orocurônio. Só que durante a laringoscopia foi observado um grande volume de conteúdo gástrico particulado e regurgitado, né, incluindo alimentos não digeridos, sendo realizada a aspiração e prosseguido com a intubação, com a lâmina 4, com o tubo 8. Só que logo após a intubação, colocada em ventilação mecânica, foi observado que o paciente desenvolveu uma dessaturação para 83%. Foi aumentada a FO2 como medida para 95%, ventilação mecânica exigindo volumes, pressões elevadas, né, 35%, só que após 5 minutos o paciente estabilizou. Foi conversado com a equipe cirúrgica, foi decidido manter o procedimento cirúrgico, tá certo? Porque o paciente estabilizou, foi mantido com sevoflurano e a pressão que antes estava de 35 foi para 28, tá certo? O procedimento aconteceu sem nenhuma intercorrência. Peraí, acho que eu voltei. Peraí, passei demais. O procedimento aconteceu sem nenhuma intercorrência, foi realizado uma radiografia no leito, que foi observado infiltrados bilaterais com líquido no segmento dependente do lobo inferior direito, sugestivo de broncoaspiração pulmonar, certo? O paciente foi, então, transferido para o leito de UTI, foi extubado no dia seguinte e recebeu alta após 1 semana. E aí, nesse caso, o que vocês teriam feito de diferente para evitar esse desfecho? Alguém tem alguma sugestão? E aí, pessoal, alguém tem alguma sugestão? O que é que poderia ter sido feito de diferente para esse paciente que talvez tivesse mudado esse desfecho aí da broncoaspiração? Ultrassom, né? Antes do procedimento da intubação. Lembrando que era um paciente idoso, com IMC de 35, diabético e que estava usando a semaglutida, sendo que a última dose só tinha sido há 6 dias. E tinha um jejum de 12 horas, né? Comprovado. A questão do jejum, né? E também a questão de uma dieta líquida, 24 horas antes do procedimento, né? E como ele tem diabetes, ele tem fator de risco, então a suspensão teria que ser de 1 semana, né? Não, mas aí é um ponto interessante isso que você está falando. Mas tem um equívoco. Alguém fala aí o equívoco aí, que eu sei isso mesmo. A ausência do opioide. A gente que é da escola cearense, né, de anestesia com opioide um pouco mais alto, chama a atenção, mas não só sobre isso. A posição de indução da paciente, como você induz, e também da escola cearense, às vezes as nossas marcas não estão bem testadas, então a gente induz na posição sentada, semi-sentado, e testa a mesa para saber se ela é capaz de fazer um trem. No caso de broncoaspiração, tem que estar bem testado, porque caso broncoaspiração tem que colocar o paciente em trem. Mas 2 medicações interessantes, o Aplazil, 30 minutos antes, e 2 medicações uma que a gente não utiliza, né, que é a ranitidina, e outra que a gente não tem disponibilidade, que é o Bicitra. Seriam úteis, e também o omeprazol, que caso tenha broncoaspiração, esse conteúdo teoricamente seria menos ácido, acho que seria válido. Hoje em dia as recomendações são meio que, tá na cara e tal, porque já houve algumas publicações a respeito disso, né? A gente sabe que existem
alguns vertentes de anestesia que até iriam optar por fazer mais tempo de suspensão da semaglutida, além dos 7 dias que hoje está estabelecido pela SBA. Muitos, em casos eletivos, preferem ainda manter a suspensão por 3 semanas, a depender do caso, né? Mas, isso, além disso tudo que o Guilherme falou, que talvez até fosse controverso você, assim, identificando com ultrassom que existisse ainda resíduo, conteúdo com resíduo ali, sólido, heterogêneo e tal. Apesar de controverso, poderia se optar por, se fosse realmente necessário fazer o procedimento, né, assim, se não fosse algo eletivo, poderia se optar, de repente, passar uma sonda nasogástrica, aspirar o que tivesse ali, antes de optar por induzir, ou fazer uma indução acordado, né, com o paciente acordado. Seria uma opção também. Tá? Até mais seguro no caso. Hoje a gente teve um caso que foi muito parecido com esse, inclusive foi o que eu mandei a foto no grupo, né? A gente fez o ultrassom, tinha conteúdo sólido e líquido, só que não tinha como cancelar a cirurgia, né? Aí a gente optou por fazer a intubação com o paciente acordado e não utilizou o bloqueador, que aí a discussão com o professor foi que ia relaxar ainda mais. Aí a gente intubou com analgesia local e com remifenta. E não broncoaspirou, né? Até que eu saiba. Porque, assim, né, a gente vê muito hoje em dia os análogos serem tomados para emagrecimento, né? Mas, nesse caso do paciente, ele é diabético. Então, às vezes, você suspender a medicação com muito tempo de antecedência vai piorar essa gastroparesia da diabetes, piorar também, enfim, o pós-operatório e tudo do paciente também. A gente tem que lembrar disso. Viu que deu errado, né? Assim, teoricamente, o cara fez tudo certo. Muitas coisas que a gente discorda, né? Mas ele induziu em sequência rápida, usou um tubo com cuff, enfim. Ele não falou se induziu em DDH, não, né? Mas viu que deu ruim, realmente teve a broncoaspiração, aí é partir para tentar resolver o problema, né? Por exemplo, chamar o torácico para fazer o lavado, enfim. Seria uma solução também. Eu achei as considerações de vocês muito interessantes, pessoal. Por que eu escolhi? Nós escolhemos, na verdade, trazer esse caso clínico. Esse caso clínico ele aconteceu em 2023 e foi relatado em 2024. Foi a época em que começou a febre da utilização dos análogos de GLP-1. Então, como vocês podem observar no próprio relato do caso, ele considerou fazer uma intubação em sequência rápida, levando em consideração só a obesidade e a presença de diabetes, pensando numa gastroparesia diabética, certo? Então, o que foi que aconteceu é que ele nem levou em consideração os análogos do GLP-1 como algo que pudesse aumentar a estase gástrica, promovendo também a possibilidade de regurgitação com broncoaspiração. Né? Então, esse foi o real motivo da gente ter trazido esse artigo um pouco mais antigo, mas para refletir aquela realidade, a realidade de 2023, que é uma realidade bastante diferente de 2026, já que os estudos, tanto a partir da observação de relatos de casos, séries de casos, estudos retrospectivos, mostraram que, e vocês vão ver aí ao longo da aula, e ter algumas surpresas com relação a isso, mas eu observei que vocês, de formas diferentes, acabaram falando de algumas recomendações de tempos diferentes. E o objetivo dessa aula também agora é falar das recomendações mais recentes. Inclusive, nós vamos aí falar sobre a nova recomendação da SBA, que saiu no mês passado, né, em maio. Uma dúvida que eu fiquei, que foi da fala do Guilherme, né, essa questão do trem. Porque, geralmente, se recomenda colocar em proclive na indução, né, esses pacientes de estômago cheio. Se, por acaso, o bronco regurgitar, bota em trem, né? Às vezes que eu presenciei episódio de regurgitação, eu não lembro de assim, colocar em trem na hora. Eu fico pensando na logística de fazer isso naquele momento ali. Se não seria mais fácil passar a sonda e tentar garantir logo a via aérea. Na verdade, é a primeira coisa que a gente faz. A gente tenta garantir a via aérea do paciente. Certa vez eu peguei um paciente no IJF que eu acho que ele sentiu que ia levar um tiro e fez uma refeição extremamente copiosa. Então, assim, quando eu laringoscopei, pessoal, fiz a intubação em sequência rápida, saiu pedaço de calabresa para todo lado. Então, assim, numa situação como essa,
a gente nem sempre consegue fazer o que o livro manda. A gente tenta fazer o melhor possível. O que foi o que eu fiz? Eu peguei uma compressa, enfiei na boca do paciente, tirei o excesso de calabresa e intubei da forma mais rápida possível. Eu não consegui fazer Sim, foi calabresa para todo lado. Então, assim, nem sempre a gente consegue fazer o que está no livro. Não dá para... Não tem sonda que aspire. Essa logística tá bem? eu achei difícil mesmo. Mas eu também pensei dessa forma. Bem, esse caso foi bem clássico, né, de aspiração, porque a primeira coisa que acontece realmente é a diminuição da saturação antes de alterar o raio-x, né? Foi o que ela aconteceu. Outra coisa, ele foi mudada, a FO2 foi aumentada para 100%, também não foi uma conduta, a melhor conduta, né? O que devia ter havido era, o paciente era obeso, né? Então, era recrutamento alveolar, certo? Em vez de aumentar a FO2 acaba piorando, dando a atelectasia e tudo mais, né? Esqueci. Pronto. Eu vou falar uma coisa que eu sou suspeita de falar, mas o alfa-2, no caso, a dexmedetomidina, é muito mais indicada para a intubação acordada do que o remifentanil. Por quê? Porque ela diminui muito a resposta simpática durante a intubação. E outra coisa, não deprime. Se você fizer na dose recomendada, o paciente, o BIS pode até baixar, mas ele vai ficar cooperativo, né? Então, você vai explicar, né? Então, é melhor. Eu acho bem melhor fazer a dexmedetomidina. Eu tive uma discussão agora aqui com o Guilherme, então, por isso que eu posso ter perdido alguma coisa, posso repetir alguma coisa, tá bom? Me perdoem, desde já. Sobre o que o Thierry falou, assim, eu tenho outro problema, eu não li ainda da SBA, para assumir a culpa, tá bom? O que os trabalhos falam é que quando é para diabetes, inibidor de GLP-1, você vai falar, mas repetição é bom, certo? Quando é a dosinha pequena, via oral, suspende só na véspera. Quando é para perder peso, o Monjauro, desculpa, né? Liraglutida, né? Tizepatida, desculpa. É 2 semanas. Quando é para diabetes, é 1 semana. Mas em todas as situações requer ultrassom gástrico. Então, assim, partindo desse pressuposto que eu não sei onde eu vou atender esse paciente, eventualmente, eu não sei se eu vou ter ultrassom disponível, eu jogo para ganhar. E aí, para mim, ainda, eu não li a da SBA, ainda são os 21 dias para mim. Isso está fora do livro, vocês podem chegar e falar que eu estou falando besteira aqui, mas para mim ainda são os 21 dias e os 15 dias, por conta do ultrassom gástrico, que é obrigatório. Então, se você não sabe fazer ultrassom gástrico, graças a Deus eu aprendi esse negócio, ainda tenho umas dúvidas, que é bom que a gente vai tirar aqui, mas, assim, se você não sabe fazer ultrassom gástrico, procure um maior prazo. E eu ainda, hoje eu falo, porque se vai fazer ultrassom gástrico é porque tem risco de quê? De estar cheio. E eu compartilho esse problema com o paciente no pré-operatório na consulta pré-anestésica. Meu amigo, é o seguinte, ontem mesmo atendi, eu vou tomar amanhã, era terça-feira, a cirurgia não estava autorizada, às vezes demora, eu falo, seguinte, se você tomar, vai ser depois de 15 dias. Porque qual é o risco de ser 1 semana, e eu fazer ultrassom e suspender? E hoje em dia, o pavor dos gestores hospitalares é a suspensão depois que o paciente interna, que isso gera um bocado de problema para ele depois. Então, na hora que eu tenho que fazer obrigatoriamente ultrassom gástrico, eu tenho o risco de ter conteúdo e eu tenho o risco de suspender. Porque aí a discussão foi essa, viu, o Simon? Foi sobre a questão da sonda. E aí, eu não sei se vocês vão trazer e tal, assim, essa questão da sonda não tem nada... Olha, desculpa eu prolongar agora, eu falar de broncoaspiração. Eventos raros, tem aquela história da lei dos grandes números. Eu posso jogar a moeda para cima 10 vezes e vai dar tudo cara. Pode. Se eu jogar 1 milhão, isso é mais difícil. 1 milhão vai ser mais ou menos 500 mil para cada lado. Então, é a lei dos grandes números. Para eventos raros, eu posso ter um viés de amostragem gigante. Eu falo muito para os residentes, cara, evento raro é difícil de estudar. Então, assim, eu não vou entrar no consenso assim, eu, Guilherme. Né, assim, mas, assim, a grande questão aí que é se era urgência ou se não era. Depois que você tem um problema, uma ultrassom gástrico. Sendo urgência, cara, é urgência. Aí você vai ter que negociar se pode ganhar 1 dia ou 2, ou se vai ter que fazer um dia. Aí é uma negociação do caso, que aí não cabe nem o julgamento. Porque a gente, assim, a desvantagem, às vezes, de ter um caso que não é nosso, porque a gente não tem como chegar para o cara que é autor do artigo e falar, ei, cara, e aí, por que tu não mandou para frente? Tá entendendo? Então, assim, esses pontos são importantes, a gente serem claros e são objetivos, tá bom?
Gente, como o Germano citou aqui as novas recomendações da SBA, eu só queria que vocês soubessem que está disponível no Instagram da SAEC e tem um link direto para o PDF. Acho que há 15 dias ou 20 foi publicado, né? Então, assim, é importante que vocês leiam, porque são as diretrizes brasileiras voltadas para a anestesia, né? Que não tem um consenso com a endocrinologia, mas foi o mais próximo que a gente conseguiu, né? Então, Agora eu vou falar um pouco sobre os agonistas, tá certo? Do mecanismo. Então, os agonistas GLP-1 e GLP-1-GIP, eles atuam exatamente mimetizando a ação das incretinas. Incretinas são hormônios que são produzidos pelo trato gastrointestinal em resposta à ingestão de alimentos, tá certo? Então, os agonistas GLP-1, a gente pode dividir eles em agonistas só de GLP-1 e agonistas duais, que é GLP-1 e GIP. Dentre os agonistas de GLP-1, a gente tem a semaglutida, que é a famosa Ozempic, Engolf, tá certo? Lembrar que a semaglutida, ela tende a ser de longa duração, por isso que a aplicação dela tende a ser semanal, tá certo? A liraglutida, que é a famosa Saxenda, ela tende a ser a aplicação diária, tá certo? E também temos a dulaglutida. E a mais famosa hoje, que é a que a gente vê que todo mundo tende a usar, é os agonistas duais, né? Que é a tirzepatida, a famosa Mounjaro, tá bom? Eita. Espera aí. Pronto. Deu certo. Então, os hormônios incretínicos, nós temos o quê? O GLP-1 e o GIP. O GLP-1 é o peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Eles são produzidos pelas células L intestinais, presentes principalmente no ilho distal e no colo. Ele é liberado após o trânsito intestinal de nutrientes, como carboidrato, gordura e menor quantidade de proteínas. Já o GIP é o polipeptídeo insulinotrófico dependente de glicose. São produzidos pelas células K, que estão presentes no intestino delgado proximal e jejum, em resposta à digestão de gordura e carboidrato. Ou seja, não tem um diferente do GLP-1, que tem uma resposta à proteína, né, induz, o GIP não, tá certo? E aí, elas são hormônios que são rapidamente degradados, por ser minha vida muito baixa, 2 a 4 minutos, exatamente devido à degradação da enzima de peptidilpeptidase 4, tá certo? Se a gente for lembrar, tem até medicação para diabetes que exatamente inibe essa enzima, que são as gliptinas, tá certo? E qual é a função desse GLP-1 e do GIP? A principal função é exatamente o quê? Ele induz a liberação de insulina dependente de glicose. Por isso que essas medicações elas não tendem a causar hipoglicemia, tá certo? Exatamente porque vai depender da glicose para induzir a liberação de insulina. Além disso, outra função que é o que mais nos importa é a questão do trato gastrointestinal. Ela tende a causar exatamente esse esvaziamento gástrico retardado, tá certo? Por quê? Porque ele vai agir na motilidade, diminuindo a motilidade do estômago, além de promover um aumento do tônus do esfíncter do piloro, tá certo? Então, isso faz com que o esvaziamento gástrico seja realmente retardado. Além disso, tem uma ação central, age na questão do hipotálamo, causando um aumento da saciedade, com isso o paciente come menos, tá certo? Com isso, consequentemente, está associado à perda de peso. Além disso, essas incretinas vão agir em receptores, né? Esses receptores acoplados à proteína G, que vão estar em diversos locais. Por isso que elas têm um efeito pleotrópico. Além do efeito principal em questão do controle glicêmico pós-prandial, também vamos ter outros resultados, outros resultados exatamente da ação delas. Porque, além de estar no pâncreas, né, induzindo as células beta, a produção de insulina, também está a nível de coração, os vasos sanguíneos, no tecido adiposo, no tecido ósseo, né, e no sistema nervoso central, tá certo? Que é só um resuminho realmente das funções. Como a gente for ver, realmente o GLP-1 tem ação no aumento da insulina para o controle da glicemia, tem efeito no sistema nervoso central promovendo aumento da saciedade, tá certo? Tem efeito, que é o que mais nos importa, a questão do estômago, promovendo uma redução do esvaziamento gástrico. Além disso, ela também reduz, diminui a acidez da secreção, tá certo? Além disso, o Caio vai até falar depois, que é o quê? Esses agonistas de longa duração, eles tendem a causar um efeito de... Como é que eu vou explicar? Um efeito que, principalmente após 12 semanas, esses efeitos do trato gastrointestinal tendem a ser
diminuídos, que a gente chama de taquifilaxia parcial. Por isso que, se o paciente fazer uso dessas medicações por um longo período, com dose estável, esse efeito do retardo do esvaziamento não é tão intenso. Então, isso, quanto tempo o paciente faz da medicação e se a dose está estável, isso é importante também, tá certo? Caio vai falar mais lá na frente, um pouquinho mais. E aí, além disso, essas drogas, a gente tem que lembrar que eles têm grandes efeitos cardiovasculares. Então, não vai ser só paciente obeso ou paciente com diabetes que está usando, né, essas drogas. Como eu trouxe essa tabelinha, que tem alguns estudos que mostram o quê? Como o estudo líder que foi usando a liraglutida em pacientes com diabetes e doença cardiovascular, eles acompanharam 9.340 pacientes por 3 anos. E, com isso, observou o quê? Uma diminuição em 13% dos efeitos cardíacos maiores e redução de morte, certo? Morte relacionada ao cardiovascular. E o estudo selecionar, que usando já a semaglutida em paciente não diabético, com obeso ou então com doença cardiovascular aterosclerótica, acompanharam 17 mil pacientes por mais de 3 anos e observou que uma redução de 20% dos eventos cardíacos maiores, tá certo? Que envolve tanto IAM não fatal como AVC. Ou seja, isso é importantíssimo a gente entender essas drogas, porque hoje em dia, só o que tem é paciente com doença cardiovascular que vão estar usando. E aí, esses efeitos cardiovasculares vão ser tanto pela questão da diminuição dos fatores de risco, né, porque diminui o risco de epidemia, de obesidade, hipertensão, como também essas drogas, elas também têm um efeito vasoprotetor, como aumentando a sinalização de óxido nítrico endotelial, então faz com que aconteça uma vasodilatação, diminui a inflamação endotelial e promove a estabilidade da placa. Então, elas tanto diminuem a formação de placa, né, nos vasos, como estabiliza essas placas, tá certo? Então, isso mostra a importância dessas drogas hoje em dia, a gente tem um entendimento delas, porque hoje em dia só que vai ter paciente usando elas, então a gente precisa saber como vai fazer o manejo desses pacientes. Aí a gente trouxe a diretriz, né, que o Caio vai até falar, sobre as recomendações atuais no manejo perioperatório, tá certo? Desses pacientes que fazem uso dessas medicações. Valeu, Gigi. Bom, gente, então, como foi comentado mais cedo, a gente teve uma nota, na verdade, que foi emitida bem recentemente, né, não tem nem um mês, foi mês passado, dia 15, da SBA, sobre realmente trazendo orientações precisas no que diz respeito ao manejo perioperatório dessas medicações para os pacientes que fazem uso. Está gostando dela, né, Marcos? Vamos lá, gente. Mas e aí, a gente tem um consenso da literatura? Existe, de fato, alguma orientação do que deve ser feito ou do que não deve ser feito? A gente viu aqui na discussão que tem muita conduta diferente no que diz respeito ao que pode ser feito, né? Inclusive condutas que eram de orientações de documentos anteriores, né? Mas que hoje a gente vai ver muita coisa mudou e a gente tem, na verdade, não um consenso no que diz respeito à evidência científica sólida por se tratar de um efeito raro, né, de um evento adverso raro, na verdade, mas existe uma tendência no que diz respeito ao manejo dessas drogas. Tá? Essa figura é uma coluna da própria nota da SBA, e aqui a gente percebe que existe, na verdade, uma certa homogeneidade pela escolha da não suspensão da medicação desses pacientes, e isso corroborado, né, ratificado por outras entidades internacionais também, como o Colégio Britânico de Anestesia, a própria ASA, a Associação Neozelandesa e Australiana de Anestesia. Então, é de consenso, na verdade, que em relação à suspensão, se opte pela não suspensão dessas medicações para a maioria dos pacientes. É claro que existem algumas situações, algumas considerações que vão ser feitas em que eu vou pensar na suspensão dessa medicação. Nem todo paciente realmente não precisa suspender. Existe pontualmente alguns casos em que existe a indicação da suspensão. Mas e aí? Existe uma correlação do risco de broncoaspiração aumentado para os pacientes que têm ou que fazem uso desses agonistas? Na verdade, o que a gente tem como evidência é um aumento do resíduo gástrico nesse paciente que faz uso da medicação. Não necessariamente isso vai implicar em um aumento, né, que o paciente, por conta desse aumento desse resíduo, ele vai ter regurgitação e evoluir depois disso com uma broncoaspiração. Tá? Mas foi visto, na verdade, que
estimado que esse risco de regurgitação e de broncoaspiração ele é semelhante na população geral, como também aquela população que faz uso dessas medicações. Continuando aí no destrinchar dessa nota, existe um fluxograma que ele é bem mastigado, ele é bem representativo, só que ele é muito extenso. A gente até pensou inicialmente em trazer ele de forma íntegra aqui para vocês, mas fica mais fácil vocês verem isso em casa. O que a gente vai trazer aqui, na verdade, é como se fosse um apanhado, um resumo, em que a gente vai simplificar esse fluxograma para poder ficar uma coisa mais fluida, mais palatável aqui na aula, tá? Então, a sistematização da avaliação desse paciente, a gente tem que considerar 3 perguntas principais. A primeira delas, estratificar esse paciente. Quem é o paciente que vai ter um risco maior de broncoaspiração? Ele vai ter um aumento, na verdade, já intrínseco por conta da medicação, da possibilidade de um resíduo gástrico aumentado, mas ele vai ter um risco maior de fato, evoluir com a regurgitação e broncoaspiração? Uma segunda pergunta que eu preciso responder é se eu preciso suspender a droga. Quais são os parâmetros, os critérios que eu vou levar em consideração para indicar a suspensão da droga para aquele paciente? E, por fim, a disponibilidade e a expertise, né? Você saber fazer o exame, não é só ter o aparelho em si, mas eu tenho a capacidade de fazer esse exame, eu sei fazer ultrassom e eu tenho um aparelho disponível para fazê-lo? Respondendo à primeira pergunta, a gente precisa avaliar alguns fatores para poder estratificar esse paciente. Quem serão aqueles pacientes que vão ter um risco maior de regurgitação? O paciente que faz uso da droga por menos de 12 semanas, como a Girlande falou há pouco, o paciente que ele já faz um uso contínuo, que não houve reajuste da dose, no sentido de incremento, de aumento da dose, nesse período de 4 meses, de 3 meses, que corresponde às 12 semanas, é um paciente que ele tem esse risco diminuído. O paciente que tem esse incremento feito ou está fazendo a medicação por um tempo inferior a 12 semanas, ele é um paciente que é estratificado como risco aumentado. O paciente que faz uso irregular, aquele paciente que faz uso sem um acompanhamento médico adequado, ou que faz uso uma semana, depois não usa, aumenta a dose, ele não tem uma regularidade desse acompanhamento, ele vai também ser um paciente classificado como de maior risco. Existem alguns sintomas que o paciente pode apresentar, que eles vão nos falar a favor desse risco maior, principalmente sintomas do trato gastrointestinal, paciente com náusea, paciente que tem vômito, que tem aquela percepção de distensão abdominal, de empachamento. Existe também, na verdade, associação com outras medicações que podem, de forma cinética, né, aditiva, diminuir essa motilidade do trânsito gastrointestinal. É importante que a gente, nesse ambiente pré-operatório, indague isso do paciente. Está fazendo uso de opioide, está fazendo uso de anticolinérgico, está fazendo uso de bloqueador do canal de cálcio. São medicações que podem também diminuir ainda mais a motilidade do TGI. Pacientes obesos, principalmente aqueles com IMC que é superior a 40, pacientes que tiveram o seu trato gastrointestinal manipulado cirurgicamente. E uma outra coisa que a gente precisa avaliar é a técnica anestésica, né? Porque existem algumas situações em que a gente vai ter uma certa dificuldade do manejo da via aérea do paciente, ou pela própria técnica anestésica em si, eu posso tirar muito da proteção da via aérea do paciente. Sedações moderadas, sedações mais profundas, quando eu não tenho uma via aérea definitiva avançada para aquele paciente. Às vezes, quando você tem algum procedimento em que ele ocorre próximo da via aérea e você não tem como acessar aquela via aérea, então, tudo isso também é levado em consideração para essa estratificação. Em relação à suspensão da droga, né, que é a nossa segunda pergunta. Quando é que eu não vou suspender? Nos pacientes que não têm nenhum dos fatores de risco que nós descrevemos há pouco, o paciente que tem o uso estável da medicação, está pelo menos 4 meses, 3 meses tomando a medicação sem escalonamento de dose, e pacientes que não têm também nenhum sintoma do ponto de vista do trato gastrointestinal. Mas já naqueles pacientes que têm instabilidade do tratamento, ou pacientes que têm fatores de risco, nesse caso, a gente vai suspender as medicações. E aí, como é que ela é feita? A orientação dessa nota na SPA, ela é bem simples, é dessa maneira. As medicações que são feitas de forma diária, elas precisam ser suspendidas com 24 horas de antecedência, e as medicações que são feitas semanalmente, elas são suspendidas com pelo menos 7 dias. Então, esse é o tempo que a nota traz como tempo adequado
quando você vai suspender a medicação, né? Porque a gente lembra que o paciente também pode ser encaixado, a maioria deles, na verdade, como não sendo necessária a suspensão da medicação. Bom, respondi essas duas primeiras perguntas, a cirurgia foi programada e o jejum. Existe alguma coisa de diferente que precisa ser orientado para esse paciente? Thierry trouxe uma delas. O jejum, ele inevitavelmente vai ser a mesma orientação para todos os pacientes, tá? Mas existe essa orientação no que diz respeito a estimular uma dieta líquida sem resíduos nas 24 horas que antecedem o procedimento para os pacientes que fazem uso dessas medicações e continuar com o jejum absoluto de 8 a 12 horas, tá? Só falar aqui, cara. Essa informação, pessoal, ela é muito importante. Mas vocês sabem me dizer como eles chegaram nesse jejum de 24 horas? Alguém sabe me dizer como eles chegaram nesse jejum de 24 horas? Como eles observaram que isso poderia ser essa dieta líquida de 24 horas? Como eles chegaram nesse time essencial para os pacientes que utilizam os agônicos de GLP-1? Alguém sabe dizer essa informação? Um dos artigos, né, acho que foi uma corte retrospectiva, que aí eles analisaram a série de características dos pacientes que utilizavam, né? Entre eles tinha a questão da suspensão, tinha o jejum, né? E a dieta líquida antes. Aí acho que, se eu não me engano, ele dizia no artigo que 21 horas de dieta líquida, né? Era esse ponto de virada, né? Que realmente não tinha um conteúdo gástrico tão elevado, de acordo com a ultrassom POX, né? Eles observaram esse fato, pessoal. Por quê? Porque muitos dos pacientes, principalmente nos Estados Unidos, já eram submetidos à cirurgia bariátrica e à colonoscopia fazendo dieta líquida de 24 horas. E eles observaram que, utilizando essa dieta líquida sem resíduos em 24 horas para esses pacientes, o que é que iria acontecer? No máximo, ele teria um conteúdo líquido, né? No momento do procedimento. E é muito mais fácil você aspirar um conteúdo líquido do que um conteúdo sólido. Tá bem? Exatamente. E essa dieta líquida de 24 horas, junto com esse jejum absoluto, né, de 8 a 12 horas. Ou seja, por exemplo, se o paciente for submetido ao procedimento cirúrgico 7 horas da manhã, certo? Vai fazer o procedimento 7 horas da manhã. Ele começa a dieta líquida 7 horas da manhã do dia seguinte. Só que 7 da noite, mais ou menos, ele vai entrar em jejum absoluto. Ou seja, ele começa a dieta líquida 24 horas, mas entra em jejum total, né, de 8 a 12 horas antes do procedimento. Por fim, a última pergunta que a gente responde é justamente essa, se eu tenho a disponibilidade do ultrassom e se eu tenho a expertise para realizá-lo. Em resposta afirmativa, e eu verificando o paciente que tem o anto gástrico livre, sem presença de resíduos, a gente vai destrinchar um pouco mais na frente sobre a técnica em si da realização do ultrassom, mas, inicialmente, ele pode ser feito em até 2 etapas, a gente vai ver quando que isso se aplica. A gente inicia com a avaliação, na verdade, qualitativa da imagem e a gente pode prosseguir ou não para uma avaliação também quantitativa em decúbitos diferentes. Mas, nesse caso, tendo um antro vazio, não estou vendo lá nada de sólido, ou uma estimativa de líquidos na avaliação ultrassonográfica que não ultrapasse 1,5 ml por quilo, é um cenário em que eu posso liberar esse paciente para fazer a cirurgia. Bom, essa já é um outro cenário em que eu tenho um ultrassom disponível, também sei fazer o exame, mas na minha avaliação ultrassonográfica eu flagrei presença de sólido, eu flagrei presença de um volume que na minha mensuração superou 1,5 ml por quilo, aí eu tenho que parar um pouco e vou avaliar o contexto da cirurgia. É uma cirurgia que eu posso adiar ou é uma cirurgia que eu tenho que fazer naquele momento? Nesse contexto de a gente poder adiar, é o que a gente vai fazer. Então, nesse caso, a gente vai adiar o procedimento, a gente vai reagendá-lo. Mas, se for uma cirurgia de tempo sensível, em que eu precise fazer a cirurgia, não tem como adiá-la, existem algumas orientações na nota da SBA que vão nos nortear nesse sentido do que a gente vai fazer. A primeira delas é a utilização de um procinético. Existe a possibilidade, metoclopramida, bromoprida, mas o texto em si da nota, ele traz a eritromicina. Eu até desconhecia a aplicabilidade dessa medicação, que é um macrolídeo, como uma medicação que tem essa ação
de acelerar o trânsito gastrointestinal. A dose dela é em torno de 3 miligramas por quilo, mas ela não pode exceder 250 miligramas. É importante, inclusive, a gente administrar essa medicação em um período aproximado aí de 10, 15 minutos, 1 a 2 horas antes do procedimento, e fazer uma nova reavaliação para ver se esse efeito procinético da droga foi conseguido ser alcançado ou não. A nota também traz que a técnica anestésica de eleição é fazer uma intubação em sequência rápida do paciente. Ele fala sobre também a questão da aspiração do estômago, mas ele orienta a passagem da sonda nasogástrica pós-intubação, e não de forma prévia. Um outro cuidado que ele também traz é no cuidado da extubação desse paciente, né? O ideal é que esse paciente seja extubado em plano, na verdade é um paciente acordado, né? Então um paciente que já tem ali uma patência da via aérea garantida, é um paciente que já tem também um reflexo de via aérea mais presente, né? E além disso, fazê-la com o paciente decúbito lateral direito, tá certo? Caso o paciente apresente alguma regurgitação, fica mais fácil ali o manejo nesse momento. Uma outra coisa que eu não botei aí, mas a nota traz, inclusive até bem polêmica, é a utilidade da manobra de Selick na hora da intubação de sequência rápida do paciente. Mas a nota ela traz essa possibilidade. No contexto de uma cirurgia letiva, com esses achados, eu vou reprogramar a cirurgia. Um outro cenário que pode se apresentar é quando o paciente... quando não tenho, na verdade, ultrassom disponível, ou quando eu não sei fazer o exame, e aí eu tenho que avaliar agora o paciente. Esse paciente fez o jejum adequado, seguiu as orientações de suspensão quando cabíveis, fez a dieta líquida de 24 horas, nas 24 horas que antecedem o procedimento, fez tudo direitinho. Se ele tiver feito, é importante lembrar que essas orientações não eximem o paciente de ter um resíduo gástrico aumentado. A gente diminui a chance que isso aconteça, mas ele ainda assim pode ter um resíduo gástrico considerável na região estomacal. Para esse paciente, eu vou avaliar a intubação em sequência rápida também e manter essa vigilância em relação à regurgitação, que deve se estender, inclusive, para o período pós-operatório. Esse risco de regurgitação do paciente não é só no momento da indução. No momento pós-operatório, em sala de recuperação, o paciente pode também apresentar essa complicação. Caso o paciente não tenha seguido as orientações adequadas e não tendo como comprovar aquilo através de um exame de imagem, eu vou suspender o procedimento do paciente. Dessa resolução aí da SBA, porque creio eu que seriam poucas as pessoas que, diante de um risco, mesmo que mínimo, se não fosse uma situação de urgência, se fosse uma cirurgia eletiva, né, não optasse por suspender o procedimento, já que você não tem ultrassom disponível no serviço, ou tem ultrassom disponível no serviço, mas você não tem expertise para realizar o exame. Né? Isso é muito importante, pessoal. Não adianta. Nunca fiz um ultrassom gástrico. Nunca fiz um ultrassom gástrico, mas eu estou diante de um paciente que está fazendo uso de análogos do GLP-1 e eu vou fazer o meu primeiro ultrassom gástrico naquele paciente. Pessoal, é melhor reprogramar o procedimento. Tá certo? É melhor, se for um procedimento eletivo, você reprograma. Se for uma urgência, a urgência tem que fazer de qualquer forma. Tem um checklist que eu faço na intubação, é coisa bem simples, é só porque você falou isso, esse paciente é importante, eu só estubo o paciente assim, em plano mais profundo, né, se volume corrente, eu boto mente de pressão de suporte, certo? Aí é uma outra discussão, tá bom? Paciente com via aérea fácil e estômago vazio. Então, assim, é o checklist que eu faço para estubar em plano. Nesses casos aí, o paciente está acordado e bem revertido. Inclusive, quando a doutora falou aqui, questão de monitorização do bloqueio neuromuscular, né? Sem bloqueio residual. Paciente com bloqueio residual, mínimo que seja, ele tem dificuldade de deglutição, ele faz broncoaspiração, microbroncoaspiração e pneumonia no pós. Então, isso é um checklist que eu faço básico aí. Porque o problema é que ninguém usa, né, o TOF para poder monitorizar, principalmente esses casos aí, para você estubar com segurança. Né? Porque justamente esses eventos de aspiração acontecem muito na recuperação, que é quando ele vai estar só, né, vai estar ainda, pode recurarizar alguma coisa. Né? Desculpa, o dia que eu chegar no centro, na cirurgia, né, e que o residente for uma rotina, o residente já trazer o TOF passado, eu vou ficar bem satisfeito. Está longe, eu acho. Muda os residentes, mas vai chegar esse dia. O TOF é uma coisa que eu gosto muito de usar. É raro, mas acontece toda terça-feira.
Nem sempre a gente consegue fazer o controle inicial, né, com o TOEFL, mas a gente tenta considerar um TOEFL de 100%, acima de 90%, mas se você não fez o controle inicial, o ideal é que o TOEFL esteja 100%. Mas lembrar, pessoal, que eu fiz o cisatracúrio há 2 horas. Se você não tem monitorização da junção neuromuscular, você vai descurarizar o paciente com neostigmina, tá certo? E esse é um ponto muito importante e que é um ponto que eu vejo muita gente falhando. A cirurgia tem 4 horas. Se você não tem monitorização da junção neuromuscular, você tem que descurarizar o paciente, tá certo? Que ele está piscando. Esse artigo, gente, ele é um artigo bem legal da doutora Naí Perlas, em que ela traz de uma forma bem mordida mesmo, assim, um negócio bem palatável, até de você ler e de a gente ver também com imagens a descrição da metodologia para a realização do exame em si. Né? Então, ela vai a gente vai falar sobre isso, mas ela vai te orientando sobre a escolha do material, qual é o equipamento que você vai usar, como é que você vai fazer essa avaliação, quais são as imagens que você vai conseguir e como é que você pode quantificar, em termos de volume, o conteúdo gasto daquele paciente. A primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é qual é o material que a gente vai usar. Né? Então, assim, de preferência, para pacientes adultos, a escolha é pelo probe curvilíneo. Ele é um probe de baixa frequência, que ele vai dar uma maior visibilidade para estruturas mais profundas. Quando a gente tem um paciente que tenha menos do que 40 quilos, ou um paciente pediátrico, nessas situações em específico, a gente vai optar pelo probe linear. Nesses pacientes, as estruturas elas estão mais superficiais, então o linear ele vai me dar mais nitidez para poder conseguir avaliá-las de forma mais adequada. Essa outra figura, ela traz para a gente como é que é a posição do probe em relação ao escaneamento do paciente. Ele é feito, na verdade, com o probe em posição longitudinal, e lembrar que o índex ele tem que estar apontado para a região cefálica do paciente. Tanto na avaliação do paciente em decúbito dorsal, que é como a gente sempre começa a realização do ultrassom, como também, quando for necessário, mudar o paciente para o decúbito lateral direito. A posição do probe continua a mesma. Lembrando que a posição onde nós vamos colocá-lo é ali na região da linha média abdominal, um pouco abaixo do apêndice tifoide do paciente, que é a região epigástrica. Essa é a imagem que a gente vai pesquisar no paciente. O ideal é que no janelamento desse paciente a gente consiga ver algumas estruturas, para a gente poder conseguir avaliar o antro de forma adequada. A primeira delas é o fígado. A gente vê bem ali o aspecto ecográfico do fígado, né? Então, a gente vai avaliar a borda esquerda do fígado, a parte lateral esquerda dele, que vai estar em contato bem próximo da região do antro do estômago. E uma outra estrutura vascular que é importante também a gente visualizar quando a gente está escaneando o paciente é a aorta descendente. A gente precisa ter esses 3 elementos para que na região que corresponda ao antro seja a região realmente do antro em que a gente vai fazer a mensuração da área de secção transversal e com essa área de secção transversal com a idade do paciente, aplicar na fórmula e a gente ter o volume gástrico estimado para aquele paciente. Essa primeira imagem, gente, ela traz para a gente o cenário perfeito, né? Quando a gente tem um paciente que tem a imagem sonográfica sugestiva de um estômago vazio. Então, o antro em si, ele vai ter esse aspecto que eles caracterizam, eles dão um nome como se fosse um aspecto em bullseye, que é como se fosse um alvo, né? A diferente ecogenicidade das 5 camadas que compõem o estômago vai dar esse aspecto em alvo. Então, a gente vê aí a presença de ecogenicidades diferentes. Tá? Não necessariamente o paciente ele vai ter esse aspecto, a gente pode ter também um estômago, uma região antral, em que ela pode estar um pouco mais afilada, um pouco mais achatada, um aspecto, às vezes, até de colabamento, mas vai ser algo bem parecido com isso. Nessa situação, avaliando o paciente em decúbito dorsal, a gente vai precisar colocar o paciente também em decúbito lateral após essa avaliação na posição supina. Porque quando a gente faz isso, a gente traz o conteúdo gástrico todo para a região antral e a gente vai precisar ver se esse paciente em decúbito lateral não tem líquido e tendo o quanto de líquido que ele tem. Então,
Então, eu não posso liberar o paciente para a cirurgia apenas com avaliação supina, me mostrando a ausência de sólidos no antro gástrico. Essa segunda imagem ela já traz para a gente um cenário ruim, que é um cenário em que a gente tem a presença de sólidos no estômago do paciente, na região antral. A imagem da esquerda de vocês, ela traz para a gente uma situação, um cenário em que houve uma ingesta de sólidos, né? Então, a gente tem aqui uma distensão da região antral do estômago. Existem alguns artefatos também dentro e que promovem alguma sombra acústica da região aqui inferior da figura. E esse aspecto que ele traz, ele dá um nome como se fosse vidro fosco, vidro moído, nos fala a favor de que é a presença de sólido, inclusive um sólido que foi ingerido há pouco tempo, porque vai ter a presença do ar junto com o material sólido. Quando a gente tem apenas a presença do sólido, a gente vai ter uma distensão... Ups. Vixe. Foi mal, ó. Acho que eu apertei para sair aqui, apertei o botão errado. E aí essa segunda imagem da direita, ela é uma imagem que mostra também a presença de conteúdo sólido, um antro bem distendido, mas sem a presença de ar, o que já denota assim, para a gente, na verdade, uma ingesta, na verdade, que foi feita com algum tempo, né? Naquela imagem anterior, gente, quando a gente vê sólido na posição em supina, a gente já cancelou a cirurgia do paciente, tá? A gente não precisa quantificar isso botando o paciente em decúbito lateral. Na posição supina, presença de sólido já contraindica o procedimento. Por fim, essas últimas duas imagens, elas vão mostrar para a gente quando nós temos apenas a presença de quantidade de conteúdo líquido. O líquido no ultrassom ele vai ter esse aspecto mais anecoico. Nessa primeira imagem, a gente tem apenas líquido, né? Essa figura fica bem mais preta. E na imagem da direita, a gente tem líquido na presença de gás, né? Então, às vezes, o paciente bebeu uma bebida gasificada, ou às vezes, até quando bebeu e deglutiu um pouco de ar também, a gente tem esse aspecto em noite estrelada. Tá? Nessas duas situações, de novo, avaliando no decúbito dorsal, eu vou precisar também colocar em decúbito lateral para poder quantificar o volume gástrico do paciente. Eu não suspendo apenas só por isso, porque se o volume gástrico quantificado for menor do que aquele limite de 1,5 ml por quilo, é um volume que decorre apenas de secreção gástrica do paciente e não de algum tipo de ingesta de líquido que ele tenha feito. Aqui em vermelho nós temos a área de seção transversal, que é a área que a gente vai medir com ultrassom, a gente vai fazer também isso aqui já já. E aí jogar na fórmula e ver quanto é que está o volume gástrico do paciente, para a gente poder liberar ou não o paciente, tá? Mas é essa área aí que a gente vai ter que medir. A fórmula em si, para o cálculo do volume em ml, se dá através desses números, em que a gente vai precisar dessa área em centímetros quadrados e da idade em anos do paciente. A doutora Perla, nesse artigo dela, ela traz uma tabela, gente, em que ela correlaciona, aqui nessa primeira coluna, a área medida pelo ultrassom com a faixa etária do paciente. E aí, no estudo dela, né, ela deve ter feito vários exames para chegar nessas conclusões, mas esses retângulos que estão em verde, nessa região mais superior, são valores para os quais o paciente ele pode estar liberado para a realização do procedimento em si. O que está os retângulos em branco são pacientes que não estariam aptos à realização do procedimento. Então, por exemplo, um paciente com 20 anos que tem uma área medida pelo ultrassom de 2, ele teria um volume gástrico, algo em torno de 31 ml, podendo ser liberado para a cirurgia. O mesmo paciente de 20 anos, se tiver uma área medida de 8, ele tem um volume gástrico de 118, o que já seria um impeditivo para a realização do procedimento. Quando a gente faz um recorte da parte superior da tabela, com um limite ali de área até 10, a gente vê que ele meio que vira um número cabalístico, né? O paciente que tem uma área até 10, a maioria desses pacientes, independente da idade a faixa etária a qual ele pertence, é um paciente que pode ser liberado com alguma segurança para a realização do procedimento cirúrgico. Inclusive, é um número que ela traz num outro artigo também, de uma meta-análise que foi feita quando se considerou essa avaliação diária e pela idade do paciente. Inclusive, pacientes obesos, pacientes gestantes, para vários grupos populacionais. Eu não estou falando só de gente adulta sem nenhuma comorbidade, não. Bom, agora a gente vai dar um pouco de um intervalo curto, a gente vai preparar aqui
o ultrassom, tem 2 pessoas que vão ajudar aqui a gente vai fazer o escaneamento aqui de algumas estruturas, tá bom? Não, bem rápido, só porque não ficou 100% claro para mim. Ele sempre indica fazer ultrassom se tiver, mesmo no caso que não tem indicação de suspender, é só isso que não ficou claro para mim. O paciente que não tem indicação de suspender, mesmo assim, ele indica fazer ultrassom ou está tranquilo? Sempre fazer, né? Se tiver disponível. O que vai depender, Luiz, a realização ou não do ultrassom é a presença do ultrassom e a expertise do profissional. Não são as características, propriamente as características clínicas do paciente. O ideal é que no dia do procedimento cirúrgico você faça, sim, ultrassom. A gente vai, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar o cólon, mas normalmente o cólon ele não tem muita relação com a borda hepática, e aí a gente consegue diferenciar. Exato. Outra forma de diferenciar o cólon, a presença de ar e a ausência de peristalse. Mas a gente vai tentar mostrar. 2 pontos que nessa diretriz da SBA que ele coloca é que a consulta pré-anestésica com antecedência é obrigatória para esses pacientes e no link que você clica da diretriz, ele tem um TCLE específico para os pacientes do agonista de GLP-1. E lá o paciente assina um termo dizendo: eu estou ciente que no dia da minha avaliação serei submetido a um ultrassom gástrico e corro o risco de não suspender a medicação, de ter meu procedimento suspenso caso o volume seja maior que 0,5 ml. 5 minutos. Gente, aí, assim, muito lindo, maravilhoso. Mas aí a gente cai numa questão jurídica de legislação, que é a mesma coisa do eco transesofágico na cardíaca. Até que ponto a gente pode laudar? A gente não pode laudar. Né? Mas, Lu, é um exame POCUS. A gente não está fazendo um ultrassom abdominal total. Pode até perguntar para ele, que eu me lembro que eu conversei isso com ele. É tipo uma ementa que nós temos quando a gente faz a residência, que a gente tem que estar apto a esses procedimentos. Por exemplo, o acesso vascular guiado por ultrassom, dentro das diretrizes da nossa especialidade, ele tem. Então, alguns usos do ultrassom estão dentro dessas expertises. Eu acho que o POCUS está dentro. Nos habilitando. Sim, entendi. Tem que ver o que está na AMIB. Eu acho que o que tem que fazer... Não sei qual foi a resolução que ele colocou. E eu acho que tem que estar no escopo. Como está os bloqueios e como está o ultrassom, o acesso vascular. Do ponto de vista jurídico, acho que são várias discussões que a gente precisa ter, porque é um exame que vai mudar a conduta. O que vai mudar aqui é se você vai fazer uma intubação em sequência rápida ou não. Né? Na prática, vai ser isso. Viu? Mas é para... Mas isso já está... Não é tão simples assim. Pessoal, boa noite. Obrigada, Arthur, pelo convite. Assim, acho que o Arthur convidou, eu sou agente duplo, né? Eu sou anestesista, sou nutrólogo, então eu prescrevo e suspendo, né? E aí, vendo aqui, mostrar também um outro lado, né, do uso da medicação, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, a gente tem que ver quem é esse paciente, realmente, porque quando a gente pega um paciente diabético,
Não é a maioria, a gente sabe que a maioria está tomando para emagrecer, não necessariamente é obeso, mas, enfim, quando a gente pega aquele paciente diabético, que toma múltiplas medicações, quando você começa um agonista, principalmente, né, a tizepatida, você desprescreve, você tira outras medicações, desprescreve insulina, diminui a dose. Então, a partir do momento que você tira ele, você corre o risco de descompensar o diabetes. Então, acho que tem que avaliar bem isso. O outro ponto é a questão também que até a Gilane falou, que é da medicação ser cardioprotetora. Então, assim, você pega um paciente também, múltiplas comorbidades, vai submeter uma grande cirurgia, uma cirurgia cardíaca. Então, assim, a gente não tem dados ainda para dizer assim, se vai aumentar o risco de complicação, mas assim, a molécula, já é comprovado que ela é uma molécula anti-inflamatória, né? Ela tem a ação nos vasos. Então, acho que também esse paciente, assim, no paciente doente mesmo, principalmente submetido a grandes cirurgias, eu acho que a gente tem que pesar realmente o risco-benefício. E outro ponto é saber a medicação que o paciente está tomando, porque assim, tem um bocado de gente tomando manipulado. Tem a retratrutida, que pode ser qualquer coisa. Assim, é muito pouco provável ser retratrutida, então, assim, mas pode ser qualquer coisa. E, assim, mesmo essas manipuladas, seja mesmo assim, clínicas de confiança, digamos assim, elas não têm... da última vez que eu soube, assim, nenhuma aqui no Brasil não tem teste de biodisponibilidade e bioequivalência. Então, assim, o paciente pode estar tomando qualquer dose, né? Então, eu acho que, nesses casos, assim, tem que ver qual é que você toma. É original mesmo? Mostra a foto da caneta. Eu acho que, se for essas outras, eu acho que é melhor suspender aí, pelo menos aí umas 2, 3 semanas, né? Acho que tinha mais uma coisa que eu não lembro. O Lucas, né, Paulo Seno, né, até mostrou, eu peguei esse artigo e dei na aula do webinar da SBA. E é interessante que, hoje em dia, as únicas medicações que você submete na véspera, são as glifosinas. O resto tudo se omite só do dia da cirurgia. Isso é o que está no artigo, certo? Aí tem os pacientes que usam não tem o meu conflito de interesse, né, porque para mim faz raiva, né, a insulina se chama Chutolf, não sei se a pronúncia é essa. Ela vem com liraglutida e uma de longa ação. E assim, putz, cara, é a insulina, né? Pô, já vai suspender. Eu sei que não é para suspender, segundo esse trabalho, nem essa, tá bom? Que uso diário você não suspende, é o que diz o artigo. Depois eu posso passar para vocês. E aí você vê numa situação que é complicado. Quando o paciente não usa as outras, fica mais tranquilo, mas essa é mais difícil de tomar a decisão, porque tem insulina na jogada, né? Aí eu estava discutindo com o Guilherme sobre isso aí, mas é outro problema que vai ser da gente aí para a gente resolver. Pronto, lembrei a outra coisa que eu ia falar, a questão da dose, né? Que tinha essa questão de ser da dose para diabético, que é dose menor, você suspender menos tempo, mas, assim, na verdade, os sintomas gastrointestinais, eles são maiores na dose menor. Principalmente, assim, a semaglutida, ela, geralmente, as semanas piores é na transição de 0,5 para 1. Né? Ela começa de 0,25, né, 4 semanas, 0,5. De 0,5 para 1, assim, o segundo para o terceiro mês, geralmente é o ponto crítico. Tanto que os aumentos posteriores, eles são um aumento mais, assim, vai de 1 para 1,7, de 1,7 para 2,4, porque geralmente não tem tanto sintoma gastrointestinal. Então, acho que mais cuidado até nesses pacientes que estão nessa transição de dose. E fora que é muito diferente também a sensibilidade. Assim, tem paciente que não consegue sair do 0,25, que está vomitando, e tem paciente com 2,4 que está indo para o rodízio. Né? Então, a gente... E tanto que agora, né, esse ano foi autorizada, a SEMA já está até 7,2, né, já vai para... E aí a gente está pensando, meu Deus do céu, né, a pessoa vai morrer de vomitar. Mas, assim, realmente, sintoma gastrointestinal não aumenta muito a incidência em doses maiores. Vai ter outros efeitos, assim, foi visto de desestesia, mas, enfim, para o que interessa para a gente, para sintoma gastrointestinal, o maior cuidado mesmo é o paciente lá do início do tratamento.
Bora, macho. Sim, a gente vai desligar tudo. Apagar as luzes. Vou apagar tudo. Aqui, ó. Vocês pegam os pacientes magrinhos, né? Não, mas a gente trouxe outra ali. Viu? Ó, podem prestar atenção. Todos os livros de ultrassom, você vai fazer um esbloqueio do nervo ciático, transglúteo, 3 centímetros de profundidade. Eles pegam os pacientes para fazer a imagem boa. Só o filé, né? Então, pessoal, vamos começar aqui. Essa é a segunda parte da aula. Nós vamos fazer a demonstração aqui do POCUS gástrico. Primeiro ponto, paciente com jejum completo. Tá sem comer desde que horas, Saulo? 9 horas, né? Eu morrendo de fome, mas tem um salgadinho ali. E aí depois nós vamos fazer a demonstração com o paciente com ingesta de líquidos claros e depois com a ingesta de sólidos, tá certo? E nós também trouxemos uma novidade, que é um paciente que faz uso de análogos de GLP-1, tá certo? Então vai ser o próximo modelo, tá bem? A Girlane vai demonstrar e o Caio vai comentar aí qualquer dúvida que vocês tiverem. A gente vai esclarecendo também. Bom, galera, a Gilane vai fazer a demonstração e a gente vai citar algumas estruturas à medida que ela for imaginando o paciente, tá? Bom, primeiro aí começa o paciente... Toma, não, é a diferença de quem sabe, né? Lembrando, gente, a primeira coisa, lembrar da sistematização. Então, a escolha do probe, ela está usando o probe curvilíneo. O índice do probe está orientado para a região cefálica do paciente e o paciente está em decúbito dorsal inicialmente, né, na posição supina. Com tudo isso em mão, a gente começa o escaneamento do paciente. A imagem que a Gilane está mostrando aqui para a gente, pessoal, existem algumas estruturas, vocês lembram que a gente comentou ao longo da aula, que a gente precisa ter no centro da nossa imagem para poder saber que estamos no local correto. A primeira delas é a borda esquerda do fígado, a identificação da aorta, que é a porção descendente dela, e também a visualização do antro. Por que é importante a gente fazer a mensuração, quando a gente vai medir, do antro em si, da área dele, tendo a aorta como referência? Existe a possibilidade de, quando a gente está escaneando, a gente flagrar a cava inferior do paciente, que é o que ela está mostrando agora. Ela pediu para ele respirar fundo. Quando ele faz isso, a gente espera um colabamento das paredes desse vaso e isso vai nos fortalecer a questão disso ser a cava. Um outro achado que também sugere que seja a cava é ela dando continuidade no percurso aí do vaso, onde ele desemboca, né? Então, a gente está vendo ali à esquerda de vocês o átrio direito do paciente. É verdade, tem um laser. Então, aqui é a cava do paciente e aqui ela desembocando no átrio direito do paciente, tá? Então, isso aqui não é o que eu quero ver. O que eu preciso visualizar para poder saber que eu estou no antro em si é a aorta. Por quê? Eu posso ver uma porção do estômago tendo a cava como um parâmetro, ali, uma estrutura que eu estou vendo no ultrassom? Sim. Mas se eu faço a mensuração da região que corresponde ao estômago com a cava como referência, eu vou ter, na verdade, uma subestimação dessa área, porque o que eu vou estar medindo, na verdade, é a região pilórica do paciente, que é uma região de menor complacência do que o antro. Então, eu vou subestimar o volume gástrico do paciente se eu não estiver fazendo essa medida, tendo a aorta como parâmetro. Aí, é outra imagem muito boa que ela está trazendo. Aqui a gente tem a aorta, né? Por que eu sei que é a aorta? Primeiro, porque não está desembocando na cava. Segundo, eu vejo alguma contratilidade. Lembrando que a contratilidade do vaso ela não quer dizer que seja a aorta. A cava ela pode também apresentar esse aspecto pela proximidade da aorta ou até pela contração atrial do coração. Ela vai mostrar para a gente aqui, vocês estão vendo esse ramo que sai da aorta, que corresponde à artéria mesentérica superior. Então, aqui eu tenho a imagem ideal. Eu vejo a aorta, eu vejo a borda esquerda do fígado e essa região corresponde à região do antro gástrico.
Imagem dele tão boa, né, pessoal, que dá até para ver o pâncreas, né? Mostra aí o Isso, pâncreas. o pâncreas ele repousa aqui, ó. Isso. Essa região aqui, logo abaixo do antro. Bom, e aí nesse caso, para esse paciente, eu tenho qual tipo de classificação no que diz respeito ao antro dele? Um aspecto do antro em aspecto que a gente comentou de alvo, né? A gente vê diferentes ecogenicidades que se agrupam de forma concêntrica. Se trata, portanto, aqui de um estômago considerado como vazio, tá? Eu termino o exame aí, pessoal? Não, né? Ó, o fato do paciente estar com o antro vazio em decúbito dorsal não quer dizer que ele está com o estômago vazio, tá certo? Então, sempre, quando a gente visualiza essa imagem, a gente precisa colocar o paciente em decúbito lateral direito para confirmar se o estômago está vazio mesmo ou não, tá certo? Olha, a técnica descrita é essa. Você pode fazer, de repente, você pode tentar colocar o paciente numa posição virando a maca, entendeu? Para tentar jogar algo da quantidade de líquido para a região antral, mas a gente tem que levar em consideração que a gente não está fazendo o que está descrito na técnica. Então, muitas vezes, a gente vai ter mais um aspecto qualitativo do que quantitativo. Ou seja, a gente não pode descartar 100%. Num paciente em que eu não consigo colocar em decúbito lateral, certamente eu faria uma indução em sequência rápida, né? Eu não... porque eu não confiaria... exatamente. O artigo em si, ele foi feito, na verdade, os números que foram quantificados, o paciente que é liberado ou não, seguindo essa propedêutica. Ele traz, no artigo, outras possibilidades de janelamento quando a gente não consegue ver o estômago, a região antral na posição dorsal, que são outras janelas diferentes, não é muito o escopo aqui, mas é uma possibilidade também para a gente ter uma avaliação qualitativa apenas, e não quantitativa, que na verdade, esses outros janelamentos, eles não vão mostrar para a gente o antro, que é a região que os estudos mostraram que tem maior correlação com uma estimação do volume gástrico. Mas, de forma qualitativa, a gente pode avaliar o corpo gástrico também com outros janelamentos que são possíveis. Mas se pode virar, ou se não conseguindo virar, o que é que dá para fazer, realmente o artigo não trazia nada sobre isso. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem duas janelas adicionais, que é a janela transversa, onde a gente consegue observar o corpo, e a janela esplênica, onde a gente consegue observar o fundo gástrico. Mas, como não está associado à observação do antro e à execução da técnica, nós vamos fazer só uma avaliação qualitativa. Não podemos fazer a medida da área de secção e fazer a medida do volume estimado, tá? Bom, gente, essa na posição no decúbito lateral, a gente vê que já a conformação do antro, ela já muda um pouco diferente, né? A gente tinha aquele antro mais arredondado, mas em decúbito lateral, com o conteúdo que é jogado, a gente tem um outro formato que pode ser assumido. Aqui a gente está... Já deu certo. Deixa eu estabilizar. Dá um congela a imagem aí, congela. Mas não, melhorar isso aí. Ó, a minha dúvida que eu tenho, assim, nesse caso aí, deixa ela... porque tu está muito cefálico, Pronto. Eu já vi na janela, na decúbito dorsal horizontal, que estava ok, assim, né? Na primeira medida. Aí eu venho, parece que o paciente fica... recentemente eu tenho feito muito, por coincidência, o JF comeu há menos tempo, e é uma urgência, não sei o que lá, no privado é GLP-1 e tal, e eu tenho feito bastante. Isso é uma dúvida que eu tenho, nessa imagem aí. Bom, essa imagem não está aquele olho de... Como é que chama? Olho de boi. Não está, né? Não está aquela mucosa transparente, a serosa transparente, as mucosas... Aí, eu não tenho também aquela imagem do líquido que você tem o céu estrelado. Mas também não tem a imagem do sólido. Pois é, mas é que está.
pode simular alguma cor de sólido nisso aí. Aí, assim, por que eu estou dizendo que eu acho que, assim, isso, para quem não tem tanta experiência, certo? Eu estou falando a minha dúvida. Não parece que tem algo de sólido aí? O que eu vejo, doutor... Entendeu? Não é o céu estrelado. Veja bem. Mas só veja bem, aqui você pode ter uma sensação de que o antro ele está aumentado, mas os meninos vão fazer a medida da área de secção transversa e vão observar a quantidade muito pequena de área de secção transversa que não estaria com alimento dentro. Exato. É isso aqui, olha lá. É isso aqui. Exatamente. Você vai fazer a medida. Esse é o ponto, porque assim, às vezes as medidas todas deram abaixo da área seccional assim, adequada, certo? As medidas que eu fiz. Eu até mostro aí. Agora, eu fico com medo disso representar sólido. E quando representa sólido, é estômago cheio e de alto risco. Pronto, esse é o ponto. Mas só, Germano, que quando a gente vai observar no segundo paciente, que dificilmente, quando você está fazendo um POCUS com o paciente em posição supina, o sólido aparecer no decúbito lateral direito e não aparecer na posição supina. Porque isso normalmente acontece com o líquido, que vai sair do corpo, do fundo do corpo e vai em direção ao antro. Tá certo? Então, raramente isso acontece. Não é para acontecer. Isso, pessoal, que eu acabei de falar, é uma dúvida que vocês vão ter. Porque, assim, não é possível... Eu não sou o cara, assim, eu estudo muito e isso acaba guardando muito conhecimento. Mas, assim, isso é uma coisa nova. Então, é uma dúvida que provavelmente vocês vão ter. Você faz o ultrassom dorsal e tá lindão lá, o olho de boi lá, beleza pura. Aí vira e, putz, aí faço a medida, dá certo. Mas eu fico no cagaço se não é sólido. Entendeu? Inclusive, Germano, se você for olhar lá o artigo da doutora Perlas, de 2018, a foto é idêntica a essa. Em decúbito, em exposição supina, você consegue ver o alvo, mas com o paciente em decúbito lateral direito você não consegue visualizar. Exatamente, né, pessoal? Pelo efeito da gravidade e pela mobilização das estruturas abdominais. Tá? É tanto que... nem sempre, muitas vezes, se você colocar o probe, quando você está fazendo com o paciente em decúbito lateral direito, na posição assim, 100% longitudinal, o que é que vai acontecer? Os vasos, eles dão uma inclinada. Muitas vezes você vai pegar o começo da cava e ela vai continuar com a aorta. E aí você fica na dúvida. Então, quando você está fazendo esse exame, o ideal é que você faça pequenas rotações, exatamente para você tirar a dúvida se é o que é cava, o que é aorta. Porque se você deixar 100% reto, pode ser que no começo seja cava e depois vire aorta. E aí você fica na dúvida, tá? Existe também, doutor, um outro aspecto que a gente costuma ver... 5,7, Germano, na área. Quando fala assim, costuma, parece que fez muito, né? Mas, assim, nos poucos que eu já vi, e de imagens também em artigos, é que quando a gente tem a presença de conteúdo sólido, o aspecto do antro ele é mais estufado. Ele não tem tanto essa questão assim, de ser muito alongado. A gente vai até ver nos outros pacientes que ele é como se fosse mais globoso. É praticamente impossível você ter um antro com sólido com uma área de secção transversa de apenas 5. Bom, e aí aqui a Gilane fez isso agora, né, gente? Não tem necessidade nesse paciente específico, porque a gente já viu no dorsal que ele já tinha um estômago vazio, um antro vazio. O exame dele acabaria, na verdade, a gente precisa só confirmar, né, com o decúbito lateral se não tem líquido. E aí a gente fez a mensuração aqui da região do antro, que é fazendo o contorno com o ultrassom, e aí mediu os 5,77. A gente jogando na tabela, ele tem idade em torno de 20 anos, ele provavelmente, né, estaria liberado para o procedimento cirúrgico. Ou lembrando daquele valor que a gente falou que é para menor ou igual a 10 centímetros quadrados, virtualmente todos os pacientes poderiam ser liberados seguramente. E outra coisa importante, vocês viram, pessoal, que o Caio ele fez o desenho ali do contorno. O desenho do contorno ele tem que ser feito pegando a serosa, tá certo? E é como a técnica é descrita. O contorno ele tem que pegar toda a serosa, que normalmente a gente tem 5 camadas, né? A gente tem a mucosa, muscular da mucosa, submucosa, muscular própria e temos serosa. Então, a serosa vai ser a camada mais externa e, normalmente, ela é uma
uma linhazinha bem hiperecóica. Então, a gente vai seguir essa serose, essa linha hiperecóica, para fazer a medida da área de secção transversal. Tá bem? É porque, assim, nós temos uma fórmula, aquela fórmula que o Caio colocou na aula, em que a gente joga a idade do paciente, joga a área de secção transversal e a gente tem como estimar o volume. A doutora Perlas, ela fez aquela tabela que faz a relação da área de secção transversal com a idade do paciente para tornar isso de forma mais fácil de se realizar. Ela desenvolveu um estudo que, inclusive, o Caio colocou e que foi publicado no Anesthesiology em 2024, que foi exatamente colocando esse corte de área de secção transversa de 10 para basicamente todos os pacientes, inclusive pacientes com peso normal, pacientes obesos e pacientes gestantes. Então, se você considerar uma área de secção transversa abaixo de 10, para a maioria dos pacientes, ele vai conseguir ser liberado para o procedimento cirúrgico. Agora, a gente vai fazer uma demonstração, pessoal, com o paciente com o estômago contendo líquido, tá bem? Vamos lá. Águazinha. Quantos ml tem aqui? 150? O copo é 150. É porque a gente vai imaginar agora depois do que ele bebeu. Pra gente ver como é que ficou. Não, ele vai comer daqui a pouco, bichinho. 9 da manhã. E o outro que dá desde ontem à noite? O outro que vai vir? Opa. Tem pena não, viu, doutor? Bom, a gente já consegue ver um pouco de ar, né? Essas manchas que se apresentam dificultando a visualização é o ar que ele deglutiu. Para estar chegando aí o líquido dele. Lembrando, pessoal, que sempre o mesmo parâmetro. Aorta, se possível, mesentérica superior, borda esquerda do fígado, e a gente consegue observar ali que seria uma noite estrelada, porque apesar de não ter sido líquido gaseificado, foi um líquido e aí ele deglutiu junto com o ar, tá bem? Vocês vão ver como, vocês já estão vendo alguma diferença em relação à imagem em jejum, tá? Isso é claro. Fizemos esse exame, agora qual é o próximo passo? Decúbito lateral direito. Agora ele vai ficar em decúbito lateral direito. Agora é a hora da medida. Olha a diferença, pessoal. Perfeito, perfeito. Aorta, fígado, não adianta emoção. Coloca na imagem a imagem ideal, que é a aorta, tá certo? Mesentérica superior está ali, o fígado está ali, então frisa essa imagem. E agora vamos fazer a medida. São esses pacientes aqui, pessoal, que a gente precisa fazer a medida, tá certo? Porque é o paciente com conteúdo, se está vazio em decúbito dorsal e decúbito lateral direito, acabou-se. O paciente está liberado para o procedimento cirúrgico. Se tiver sólido, acabou-se. Cirurgia suspensa ou intubação em sequência rápida. É exatamente nesses pacientes que fizeram ingesta de líquido que a gente precisa definir se o líquido o conteúdo líquido é maior ou menor que 1,5 ml por quilo, tá certo? E aí a gente vai conseguir fazer a medida aqui para dar uma estimativa. Legal. Pronto, agora seleciona. 22, pessoal. 22. 2 copos de água. Tá certo? Então, se a gente colocasse, se a gente conseguisse, deixa eu só dar uma consultazinha aqui rapidinho, pessoal, na tabela da doutora Perlas. Só um minuto. Caso. Ele tem 17. É 20. 22. Mais ou menos, pessoal, 323. O que tinha de conteúdo já, mais 300 ml de água que ele acabou de beber. Ele bebeu 2 copos de 150 ml. Então, seria mais ou menos isso. Se nós fizéssemos a conta aqui, mais de 300 ml dividido pelo peso, mais de 1,5 ml por quilo. Então, para esse paciente, a cirurgia teria sido reprogramada, tá certo? Pela chance de regurgitação.
e broncoaspiração. Então, vamos lá. Agora, pessoal, ele vai comer. Bichinho, desde 9h30, com fome. Agora ele vai arrochar aqui na comida para vocês observarem como é o aspecto do conteúdo sólido. E aí a gente vai fazer 2 momentos. Ele vai comer agora, vocês vão observar a imagem precoce, e depois da imagem precoce, a gente espera um pouquinho para ver se consegue aparecer aquela imagem mais tardia, sem tanto ar. Tá? Tem um motivo, né? O outro vai ser só... O problema é conseguir ver aquilo. É só uma opinião, sabe, pessoal? Eu acho que, assim, quando você está fazendo POCUS ou quando você está fazendo anestesia regional, você precisa seguir o passo a passo, tá certo? Eu cito muito o exemplo do Peng Block, que é um bloqueio que eu gosto bastante. Mas, por exemplo, se você colocar o probe e tentar procurar ali a imagem para fazer o bloqueio do Peng Block, você vai ter dificuldade. Agora, se você fizer o passo a passo, né, quem roda lá no JF acaba fazendo comigo em sala, você consegue ter uma imagem melhor. Da mesma forma aqui, pessoal. O que é que você vai precisar fazer para avaliar o POCUS gástrico? 2 coisas. Você tem que achar o fígado, a borda esquerda hepática, e você tem que achar a aorta. Acabou-se. O antro, ele tem uma relação íntima com a borda esquerda. E aí você pode, às vezes, ficar em dúvida. Você pode ter, por exemplo, vixe, será que isso aqui é uma alça? Será que isso aqui é intestino grosso? Cada um tem as suas particularidades. Normalmente, o intestino delgado ele é observado mais numa posição caudal. Ele tem peristalse. Não sei se a gente vai conseguir visualizar aqui, talvez não, porque ele já está em jejum há muito tempo, talvez no próximo modelo. O intestino delgado ele tem peristalse, tá certo? Ele tem um aspecto de alvo, como o estômago, mas ele não tem relação íntima com a borda esquerda do fígado. E o intestino grosso, que o Germano até perguntou mais cedo, o intestino grosso, que normalmente é o cólon transverso que passa nesse ponto, o cólon transverso normalmente não tem peristalse, lembra dos reflexos gastrocólicos. Normalmente, a peristalse do intestino grosso ela se dá quando o paciente se alimenta. Então, normalmente, o intestino grosso ele está sem peristalse. E você não observa aquele aspecto em alvo quando essa imagem é avaliada. E, da mesma forma que o intestino delgado, o intestino grosso não tem relação com a borda esquerda hepática. Tá certo? Então, tem algumas... Inclusive, um dos artigos que eu coloquei, que é o artigo dos pitfalls, que também foi feito pela doutora Perlas, ela é uma verdadeira estudiosa nesse aspecto, fala muito bem sobre essa diferenciação. Tá? Acabou-se, pessoal. A diferença, Germano, da imagem anterior. Né? Ó. Vai, Caio. Bom, a Gilane vai melhorar um pouquinho aí. Pronto, ó. Essa parte aqui, gente, ó, corresponde ao antro do paciente, certo? Borda gástrica esquerda. Vamos identificar aí a aorta. Mas já tem a presença de sombra acústica também, por conta do sólido que ele ingeriu. Perfeito. Desce mais a imagem. Traz mais para cá, G. Pronto, e aqui a gente consegue, ó. A diferença do aspecto ecográfico do antro do paciente, do aspecto também da distensão que ele assume quando a gente tem sólido nele, né, e diferenciando também da questão anecoica do líquido que ele fica mais escurecido. No caso desse paciente, o exame já acabaria aqui, né? Não tem necessidade de a gente botar em decúbito lateral quando a gente já flagra a presença de sólido. Mas vamos colocar, para eles verem como é que fica de lado. Eu acho que dá para diferenciar agora, né, Germano? Assim, o sólido Ó, acabou-se, pessoal. Isso aqui o paciente acabou de se alimentar. Foi o meu paciente lá da Calabresa, infelizmente. Né? Se eu tivesse feito, eu teria me preocupado. E olha que eu sempre tomo várias precauções.
Mas nesse paciente específico eu fiquei horrorizado, assim, eu realmente nunca tinha visto uma coisa como aquela. Fica até difícil de a gente delimitar bem o que é o antro aqui, né, por conta da sombra acústica que é E a quantidade de ar, né? Do alimento, né, do ar também, né? O ar, ele vai barrar a onda ultrassonora. Então, assim, você não vai observar mais nenhuma estrutura. Antes a gente conseguia ver, a gente conseguiria ver a aorta, a gente conseguiria ver a coluna do paciente, agora você não vai ver mais nada. Tá? Quer perguntar? Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Pronto, vamos trocar o paciente agora, né? Valeu. Valeu, Saulo. Felipe? Aí, dá para ele, ó. Pessoal, o Felipe, ele usa tirzepatida, tá certo? A última dose foi quando, Felipe? Sexta-feira. Sexta-feira. Usa há 3 meses, é isso? Usa há 3 meses, 5 miligramas. Há mais ou menos 2 semanas, um mês, tu fez o escalonamento da dose. 1 mês e 2 semanas, 1 mês e meio, ele fez o escalonamento da dose. Ele passou de 2,5 para 5 miligramas, não é isso? Show de bola. O Felipe está sem comer desde que horas? Está com fome? Bem pouca, né? Eu acho que é a original, né? Original, né? A última refeição dele foi ontem à noite. Ele tomou água, pessoal, 4h30 da manhã, não foi, Felipe? E depois disso, nada mais. Não foi exigência minha, tá, pessoal? Foi... Eu só tinha dito, Wendel, 12 horas de jejum para eu mostrar, mas aí ele fez esse aí, vamos avaliar agora, tá? Então, teoricamente, pessoal, ele não fez a dieta líquida de 24 horas, mas ele fez uma dieta um jejum de 24 horas, tá certo? Pronto. Ele é um pouquinho mais difícil, tá certo? Mas a gente vai conseguir... Ó, a aorta já está ali embaixo. Isso, exatamente. Vamos tentar ver o fígado. Pessoal, tem uma dica de que por exemplo, os meninos fizeram treinamento comigo. Tentaram visualizar o meu fígado, não acharam, tá certo? Então, o que é que acontece? Às vezes, nessa visualização normal, você não consegue visualizar o fígado do paciente. Isso pode acontecer em pacientes obesos e isso também pode acontecer em pacientes gestantes. E aí, o que é que você vai pedir para o paciente? Você vai pedir para ele fazer uma inspiração profunda. Com a inspiração profunda, normalmente, o fígado ele fica mais aparente, tá certo? A gente já consegue visualizar aqui o fígado dele. Vamos tentar achar a aorta agora. A aorta está aqui, o fígado está ali. Pessoal, está aí, sólido. Acabou-se. Paciente com quase 24 horas de jejum, pessoal. Quase 24 horas de jejum e ele ainda está com conteúdo sólido. Tem despachamento? Perfeito. Quando ele come, ele recebe o pouco. Ele fez um ajuste recente na medicação. Se a gente levar em consideração aquele primeiro ponto que o Caio falou, que é a avaliação do risco do paciente, ele é considerado um paciente de risco alto. Por quê? Porque, primeiro, ele está usando ali a droga por aproximadamente 3 meses, ou menos que isso, né? Ou seja, não deu aquele tempo acima de 12 semanas e ele fez escalonamento de dose recente. Então, ele já é considerado um paciente de alto risco. Pelas atuais recomendações da SBA, ele precisaria suspender a droga com 7 dias, já que ela é de uso semanal.
Essa é a recomendação da SBA. Então, respondi a primeira pergunta e a segunda pergunta. E no dia do procedimento cirúrgico, eu tenho ultrassom e tenho expertise? Esse paciente, no dia do procedimento cirúrgico, ele precisa ser avaliado para que a gente consiga observar se ele tem estase gástrica ou não. Se o procedimento for eletivo, cirurgia suspensa. Se a cirurgia for tempo sensível, aí vai ter que proceder com intubação em sequência rápida e todas aquelas outras recomendações e preocupações que o Caio falou. Mas eu achei super interessante trazer esse paciente, pessoal, para que vocês consigam observar que, super dieta, se você não fizer aquela recomendação da suspensão e associar a dieta líquida de 24 horas com jejum total de 8 a 12 horas, a gente pode pegar um paciente desse e simplesmente ter ali um desfecho ruim se você não souber fazer o exame. Pessoal, o artigo original do exame, desse hipócus gástrico, foi em 2018. Já são 8 anos. Não tem mais justificativa da gente não saber fazer o exame. Infelizmente, não tem mais justificativa. Porque isso aqui vai ter um impacto tanto na morbimortalidade dos nossos pacientes, tá certo? E isso pode ser, muitas vezes, a diferença de o paciente via óbito, né? O colega me contou certa vez que foi fazer uma bariátrica, e aí, nessa bariátrica, infelizmente, o paciente fez uma regurgitação expressiva, o paciente morreu no pós-operatório. Entendeu? Então, a gente não pode brincar com aumento do resíduo gástrico, que pode, em alguns pacientes, cursar com regurgitação e broncoaspiração, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é mandatório. Se você tem o ultrassom no serviço, não tem motivos para que, por exemplo, não precisa fazer isso de forma diária, mas, eventualmente, é bom você treinar esse exame, porque você vai precisar muito, principalmente quando vocês terminarem a residência e forem vocês os anestesistas. Tá certo? Alguém quer treinar? Aqui, alguém quer treinar? Está todo mundo cansado? Se alguém quiser fazer aqui o exame, a gente também consegue dar esse espaço. Quem não quiser, pode ir. Quem quiser, pode ficar aqui e a gente treina. A foto, né? Aí chegaram a comentar da questão do paciente diabético, pode descompensar. Aí tem alguma diretriz acerca disso, ou realmente mantém como se fosse o paciente que também usa para emagrecer? Assim, eu sei que tem que conversar com o endócrino, alguma coisa nesse sentido, mas... É uma decisão que é multidisciplinar, tá certo? O que existe, né, na literatura, principalmente, né, quando o paciente ele não está utilizando só para emagrecer, e você consegue observar que, basicamente, todas as sociedades, apesar de não existir uma recomendação, olha, bater o martelo é 100% disso para todo mundo, existe uma tendência, que foi o que o Caio mostrou, né? A Sociedade Australiana da Nova Zelândia, o novo consenso europeu, da ASA, todos, de maneira geral, não suspendem a droga, tá certo? Principalmente para o paciente diabético. Mas desde que você tenha o background do ultrassom no serviço, que nem sempre é possível, né? Deixa eu só dar uma adenda que é importante você ter falado isso, Liz, porque fica difícil, às vezes, a gente destrinchar de forma assim, muito total a nota da SBA, mas naquele fluxograma, nesse paciente que tem um risco elevado, existe a orientação de decisão compartilhada, tem isso lá por escrito, com o endocrinologista assistente, para a questão do controle glicêmico do paciente, avaliar o risco, porque a gente sabe, por que não suspende para todo mundo? Porque o cara depende daquilo para ter um controle glicêmico adequado, para manter ele protegido contra riscos cardiovasculares. Então, é algo que, nesse contexto, para esses pacientes, é importante ser discutido, sim. Por que eu fiz Desculpa, boa pergunta, e a Melissa vai me bater, talvez. Mas não me bata não, Melissa. A partir de quanto de HB glicado vocês acham que deve suspender uma cirurgia, pragmaticamente? O paciente chegou lá, você não viu no pré... 8? Quem dá mais, dá menos? Não, assim, existe uma certa orientação de suspender acima de 9. A suspender, adiar. Uma certa, assim, tipo assim, é o trabalho que eu citei há pouco. Então, assim, e o paciente que usa esse tipo de medicação para diabetes, ele normalmente é tipo 2, né? Então, por isso que o meu dilema foi com a insulina que tem os dois, que ele pode eventualmente ser usado pelo diabético tipo 1, nem sei se é usado. Não sou endócrino.
né, a Chutolf lá, que é usada, que tem os dois. Então, esse meu dilema é maior com essa que tem os dois, porque aí eu vou ter que suspender o mínimo do mínimo possível. Normalmente, eu suspendo um dia, certo? Na véspera. Nessa Chutolf aí, que tem a liraglutida, que é menos tempo mesmo, junto com a insulina basal lá, que eu não me lembro o nome. Eu acho que é outra, é uma nova. Eu acho que é outra, mas você não vem assim, eu acho que... Mas depois, então, eu tenho menos medo de uma glicemiazinha alterada, que eu posso ali no intraoperatório até manipular, do que uma broncoaspiração. Então, a anestesia é sempre o menor risco. Isso é a minha opinião, certo? Não está escrito. É como a discussão sobre passar sonda ali, que eu particularmente, eu não concordo com essa recomendação de, num estômago com conteúdo, em cirurgia de urgência, que eu não posso adiar, se for, principalmente se eu ver um conteúdo líquido, eu passo a sonda antes. Boto o paciente sentado, faço uma anestesia ali do nariz ou da boca, do nariz que a boca não passa, que é ruim, faço anestesia e faço... como eu já fiz algumas vezes para... a calásia, obrigado, quem falou aí. Já fiz algumas vezes. Já teve vez de eu tirar 3 litros no HGF. Então, assim, eu não concordo com a recomendação de passar... Cara, não vai ter para randomizado sobre isso, não vai ter, não, você pode procurar, não vai ter. Tem um trabalho de 2014 que eu acho bem interessante, se vocês me cobrem no grupo, 2014 é velho, é uma revisão narrativa, mas, assim, ele dá uma luz para quem quer uma sugestão de conduta, certo? E eu achei bem legal, porque em 2014 ninguém sabia nem o que era para fazer. Se era uma briga doida, o cara ia passar a sonda, aí o cara vinha falar, você é o doido, não sei o que lá e tal. Hoje, pelo menos, já tem alguns autores que tem uma luz, dá uma luz, não é uma recomendação absoluta. Então, assim, eu não concordo com aquela recomendação de passar só depois, assim, na minha humilde ignorância, e esse trabalho é legal que ele traz um organograma para você pensar, certo? E lembre-se que a minha discussão com o Guilherme foi essa, ele era contra passar a sonda, não sei o que lá, eu a favor. Não exime de fazer a sequência rápida. Aspirei 10 litros. Vai fazer sequência rápida mesmo. Tá bom? Esse é o ponto, que era a discussão, tá bom? Bom, é isso, galera. Né? Se ninguém quer ver, a gente vai embora. Valeu, parabéns, gente. Só a foto aqui no final, gente. A presença, a foto da presença. Pessoal, eu queria parabenizar, viu? Porque foi maravilhoso, tá? Apesar de longo, foi muito, muito, muito maravilhoso. Adorei a inovação aqui. Aprendi que só. Eu sabia que não era gravina, eu sei, mas... Valeu, amigo. Obrigado. Parabéns,